Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. Só para completar a frase, senhor Maurício Freitas, que eu estava falando fora do ar. Que o senhor já me contestou, viu, Ayrton Rocha? Eu fiquei muito sentido. Foi só para provocar. Não, é porque que não dá para jogar com 12. Sabe que eu sou teu ídolo, eu sou teu fã, aliás. Eu sou teu fã. Ídolo é o e senhor. aí ele te provocou, eu fiquei muito chateado. Não é que sabe o que é? Ele disse assim, eu disse, quem estava jogando era o Potker, e não o D'Alessandro. Ele disse, não, era o Nico. Não, mas não dá para jogar com 12, porque o Potker, ele jogando, ele tira o lugar de um. Ele estava tirando do D'Alessandro. Quando, claro, deslocou o Nico para a função do D'Alessandro. Bom, é outra história. Quando entra o D'Alessandro, quem é que sai? O Potker. Então era um pelo outro. Mas é que a função... Isso é uma questão de numerologia. O Nico só... A função, minha tia... Não, o Nico só deslanchou nessa temporada quando joga na função do D'Alessandro. Isso é teste. Não, eu tô falando, isso é fato. Não, eu estou falando em quantidade. 11 jogam. Sim. Quem é que saiu para entrar o D'Alessandro? Foi quem estava na função dele. Sim, mas foi quem estava na função dele ou o Potker? Então, mas o Nico entrou na função do D'Alessandro. Então quem estava na vaga do D'Alessandro... Não era o Potker. Não, porque o Potker tinha... A vaga é o posto dentro de campo. É que naquele... No papel... Naquele momento, o Potker tinha a sua vaga. O Nico não tinha a sua vaga. Tinha. O Nico não tinha. O reserva era o D'Alessandro. O Nico entra no time quando o D'Alessandro é punido. Se o D'Alessandro foi reserva do Nico, eu concordo contigo. Sim. Mas quem estava no time sobrando era o Potker. Tanto é que agora o torcedor voltou a idolatrar o D'Alessandro, quer matar o Potker. Matar no sentido de... Figurado, no sentido figurado. Jogam os dois agora. Como é que o Nico entrou no lugar do D'Alessandro se jogam os dois? Ele entrou no posto do D'Alessandro e mudou o sistema tático do Internacional. Agora, na formação de 11, Potker jogava, D'Alessandro não jogava. D'Alessandro volta, Potker sai. E jogam os melhores. E até vou dizer mais. O último jogo do D'Alessandro antes de ser punido foi aquele com o Flamengo, concordamos? Sim. Naquele jogo o Potker estava em campo e o Nico não. Então quem entrou no time depois foi o Nico, na vaga deixada pelo D'Alessandro na punição. Digamos, mudando agora, tirando mais um que esteja mal para entrar outro que está bem. O D'Alessandro poderia jogar no lugar do Patrick, ele na esquerda, enveredando para o meio com a perna, e na direita, enveredando para o meio com a perna esquerda, invertendo o lugar do Edenilson, sei lá, tá? De alguma forma. Porque o D'Alessandro já foi colocado na esquerda também, não seria tanta violência. E quem entraria no time? O Wellington Silva. Mudaria o esquema de novo. Voltaria a ter um jogador ofensivo e o D'Alessandro entraria no lugar de um marcador daí. Aí jogaria Nico, Wellington e D'Alessandro, porque assim é o futebol. O Grêmio, por exemplo, tem lugar para o Jean-Pierre, se o Renato quiser, porque é ele que manda. Se ele não quiser, não adianta nada a gente fazer teste. Ele tentou em determinado... São 11 só. Em determinado momento, o Renato fez uma adaptação para ter lugar para Maicon e Cícero como marcadores. Agora, aí por exemplo, doutor. Não sei se você concorda, eu vou fazer uma frase aqui e já vou te passar a bola, porque você é o convidado. Digamos, nos últimos tempos tem havido algumas aberrações, alguns exageros, mas no atual momento, mesmo encaminhando a vaga, sedento porque apareça mais um talentoso na meia cancha, porque o Luan tem se lesionado, está apagado, o Ramiro caiu de rendimento, o Maicon não aguenta um jogo inteiro. Não é crível que ele coloque ainda assim Michel e Cícero. É um dos crimes mais hediondos cometidos nos últimos tempos. Todo mundo querendo ver o Jean-Pierre. O Haroldo, quando eu dei a escalação para ele domingo, tentando o jogo da Grenal, ele disse, não vai jogar o Jean-Pierre, aquela sutileza do Haroldo. Eu disse, não vai jogar o Jean-Pierre porque o Renato não quer. Não vai jogar o Matheus Henrique porque o Renato não quer. Primeiro a alegria de voltar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra sempre que daqui a pouco eu vou dar uma notícia em primeira mão. Faz contato comigo, que é muito legal estar aqui com vocês. Eu quero fazer uma preliminar. Eu acho que aquela notícia que eu te contei fora do ar é bombástica? É sempre bombástica, todas as notícias são furos de reportagem. Mas eu quero só fazer uma preliminar antes de manifestar. As pessoas confundem a idolatria que tenhamos pelo Renato, a admiração, gratidão, ou todos os adjetivos que tu queira ter em relação ao Renato, com eu achar que ele não erra. Esse é o equívoco, porque às vezes as redes sociais tu faz uma crítica ao Renato, mas vem aquele
Não, pessoal, ao criticar o Renato, não está querendo que ele saia do Grêmio, que ele vá para o Flamengo, ou que ele não entenda. Não, ele erra porque ele é mortal. É uma crítica construtiva. E aí ele está, este erro, eu estou dividindo com toda a diretoria, com todo o departamento de futebol, porque o REC foi cirúrgico. Ainda que assim não fosse, REC, ainda que tecnicamente fosse discutível, e não é, porque a superioridade do Jean-Pierre, que emerge com uma qualidade técnica, com uma vitalidade, tomara que eu não decepcione, com uma disposição patrimonial, tá? Ainda que assim não fosse, o Grêmio, ao jogar com simultaneamente Léo Moura, porque tem que pegar o conjunto da obra. O Grêmio jogando no domingo mais quente do ano, 34 a 36 graus. Sol das Ele quatro. sai jogando com o Léo Moura na lateral direita, com Cícero e Maico, simultaneamente. Quer dizer, como é que tu vais fazer aquilo que esperávamos, que era amassar o Vasco, fazer com uma marcação em cima, porque o Vasco é uma equipe média no sentido de medíocre, né? Assim, uma equipe extremamente limitada, um jogo que o Grêmio dificultou por si mesmo. Então, errou sim, errou muito. Por que eu divido com toda a diretoria? Porque isso, REC, a gente que foi dirigente, a gente sabe, a decisão é do técnico, mas tu conversa com eles, olha, nós temos 2 meses, fim de temporada, faltam 5, 6 partidas, vamos amadurecer esses meninos, vamos amadurecer o Matheus Henrique, para eles iniciarem 2019 prontos. Não, tu ficas retardando, aí bota os guris numa fogueira com 15, 20 minutos de segundo tempo e eles dão para mostrar que estão prontos, dão uma extraordinária resposta, né? Porque os jogadores entraram numa desenvoltura muito grande. Então acho que os guris pedem passagem, REC, o futebol hoje não permite mais a lentidão, e eu quero te dizer assim, eu quero somar ao meu trio, eu quero somar ainda ao volante que está jogando, o Michel, que é muito bom jogador, mas é lento em relação a quem jogava na função. Então o Grêmio faz uma superposição de 3 jogadores já com idade avançada, em cima ainda de um volante mais lento. O Grêmio ficou lento, ficou acadêmico, foi marcado pelo Vasco, né, e teve muita dificuldade para vencer um jogo teoricamente fácil. Bom, daqui a pouco eu vou dar uma notícia em primeira mão que ainda não está 100% confirmada e nem sei se está com 80%, 90% encaminhado. Mas é uma notícia que está ganhando corpo e daqui a pouco a gente vai divulgar. Bom, mas o Grêmio vai ter que renovar o seu elenco. Eu não sei em quantos por cento. O Hélio Coimbra, que é um antigo empresário, eu sempre cito aqui a fonte, ele é favorável a não tirar os líderes, nem Marcelo Oliveira, nem Léo Moura, nem Douglas, nem ninguém, porque foi por aí, em cima desses, calcado também nas lideranças desses, que o Grêmio conseguiu os títulos. No entanto, tem uma hora que termina o contrato e eu acho que é a hora de avaliar. Me parece que esta seria a hora. A exceção do Marcelo Oliveira, todos os outros que eu citei, tem mais o Cícero ainda, mas esse não é um grande líder, todos eles estão terminando o contrato. Agora é a hora de saber quem é o Jael, quem é o Cícero, quem é o Douglas, não o que foram, quem é, né? O Léo Moura e tem mais um. REC, vamos só fazer uma divisão para não misturar as coisas, tá? Por exemplo, o Léo Moura foi um dos maiores laterais que eu vi jogar. O Marcelo Oliveira tem contrato até o fim do ano. E ele fez um primeiro tempo contra o Vasco, assim, excepcional. Brilhante. Foi brilhante, acima de qualquer média, tá? Não está fazendo crítica localizada. Por exemplo, eu acho que o Cícero ainda é muito útil ao plantel, ele faz mais de uma função, ele tem uma chegada na frente, ele é jogador que tu pode arrumar sem trocar jogador em campo, tu pode trocar a função do jogador, então isso é uma vantagem tática que tu tem. A minha questão, REC, é tu fazer uma superposição desses jogadores, é tu botares Léo Moura, botares Michael, que não se recuperou, ainda não está em forma, botares o Cícero com 33 para 34 anos, botares o Michel, que é um volante mais de marcação, aí o Grêmio se trancou,
trancou. A verdade é essa, o Grêmio mesmo se trancou. E no segundo tempo corremos riscos, né? Porque o Grêmio não consegue fazer uma marcação compacta como fazia antes. Então, em relação a essa questão das lideranças, eu quero discordar um pouquinho, Rec. Eu quero discordar. O que faz um time, o que faz emergir em liderança são as vitórias. Tá? São as vitórias. O ciclo do Grêmio, que vai mais de 2 anos, alguns jogadores atinge o grau de exaustão, né? Como até um técnico pode exigir, não é o caso do Renato ainda, mas a gente disse, né, quando chega um momento que o jogador não quer mais nem ouvir o treinador falar porque encerrou o ciclo. Não é o caso do Renato, mas é o caso de algumas lideranças. Então, eu vejo que o Grêmio tem que se renovar, sim, precisará fazê-lo, mas não terra arrasada. E essa é a discussão que eu acho que segue, Rec. Não é porque o Grêmio, então, caiu fora de umas semifinais de Libertadores e não foi de uma forma vexatória, foi de uma forma surpreendente, já que estava praticamente classificado, mas não vexatória. O Grêmio está em 4º lugar do Brasileiro, então eu acho que o Grêmio tem uma estrutura, o Grêmio tem um goleiro, tem uma dupla de zaga, tem meninos que surgem para o meio, o Luan sinaliza que fica, tem um Everton na frente, então o Grêmio tem uma estrutura. Tendo uma direção vitoriosa como eu acho que é fácil remontar. Tem como pensar em sequência do Everton no próximo ano? Porque a gente sempre diz no futebol brasileiro, vamos tentar não vender o jogador no meio da temporada. Voltar a jogar, por enquanto não jogou mais, hein? Tem esse problema. Mas aí ele tá voltando de lesão, acaba sendo um tanto quanto complicado. Mas a gente sempre projeta, o Grêmio começa o ano tendo o Everton. Só que lá no meio do ano a gente diz, não, a gente não pode se desfazer do jogador no meio do ano. Então, em algum momento, tem que vender esses jogadores, né? Claro que precisa chegar a proposta também. Não há a mínima dúvida. O Everton será assediado. O Everton foi descoberto pelo futebol mundial. Veja a insistência do próprio Tite em convocá-lo, porque eu acredito que o Everton vai provocar até a mudança de função que o Tite está pretendendo fazer com o Neymar. Aí nós iríamos discutir seleção brasileira, mas é visível que o Tite quer trazer o Neymar para uma zona mais importante do campo, para fazer função. Mais pro meio. Mais pro meio, onde jogaram o Zico. Que ele tentou o Felipe Coutinho, não deu. Que ele tentou o Felipe Coutinho, exatamente. Ele quer trazer o próprio Neymar. E aí surge essa joia rara, que é o Everton. Por isso que ele insistiu tanto naquela convocação do Everton. Vocês lembram? Quando o Grêmio até teria jogos importantes, nós, gremistas, ficamos bravos. Mas esse é o plano, para mim, que eu vejo pro Tite. E lá atrás, o Tite diz que tentou o Luan, né? Pra jogar na beirada. Ele dizia quando convocou o Luan que queria jogar o Luan para a beirada e que não deu certo. Mas num equívoco do Tite, o Luan não tem nenhuma característica de belado, o Luan não é um jogador rápido, não é um jogador de velocidade, é um jogador de arrumar um time. Mas é um jogador que ele está procurando há tempos. Né? E ele botou, quando ele convocou o Luan, ele botou exatamente na única função que o Luan não pode jogar, que é do lado do campo, que ele fica lento, ele retarda o time, ele prende a bola. Ele é muito mais do que isso. Ele é lógico, ele é isso que ele quer pro Neymar. Exatamente. Exatamente. Ele podia ter no Grêmio o que ele quer fazer, o Tite quer fazer com o Neymar na seleção, o que o Luan faz no Grêmio. Exatamente. O que o Neymar vai fazer? Ele vai ajeitar o jogo do lado direito, vai ajeitar do lado esquerdo, vai alimentador, vai pifar os caras e daqui a pouco ele chega de trás com toda aquela idade. É o que fez o Luan no melhor momento desses 2 anos de Grêmio. Então me parece que o Everton é uma joia rara que não há proposta que faça o Grêmio manter o Everton com 22 anos agora no Grêmio. Sabe que, mudando de saco para bala, vem aí o técnico Givanildo de Oliveira. Ele tem diferença de dias para com o Filipão. A gente olha para o Filipão, parece um nenê de colo perto do Givanildo. Não, o Givanildo parece estar com 300 anos. É um vovô que vem treinar o América Mineiro contra o Inter. O Givanildo, nós temos que fazer um tratado sociológico. O Givanildo é aquele nordestino, né, que venceu na vida, que teve uma vida muito, muito difícil. O Givanildo é o retrato do nordestino que felizmente se deu bem na vida, né, mas ele traz muito toda aquela carga, essa dificuldade de alimentação na infância. Então, sol mesmo. Não queria adjetivar muito, mas é visível. Eu acho que tu diz aqui, nós da região sul, além de sermos privilegiados pela temperatura, temos uma alimentação muito mais saudável, né?
Nós aqui nos alimentamos muito melhor. Essa foto aí tá boa. Mas nessa foto que o pessoal do América divulgou, dá uma olhadinha. Mas tem uma que ele tá num cantinho, em Curitiba. Botaram botox nele aqui. Botaram botox nele na apresentação da América, porque aqui ele não tá tão judiado. Se arrumar uma foto dele aí, pode botar o Bruno. Agora... Vou encaminhar essa. Mas veja, lembra, eu vou te lembrar, agora eu vou te tontear. Tu te lembra que ele disputou a posição com o Falcão e aquela época já eram fisicamente, visualmente, se quiser fazer pesquisa... Disputou a posição com o Falcão, ele ganhou a posição do Falcão. Estamos falando de seleção brasileira, né? Seleção com o Coutinho. Bota uma foto dos dois que tu já vai ver ali a diferença do Givanildo. E acabou não indo nem Givanildo e nem Falcão. Foi Chicão, né? Foi Chicão. Foi Chicão, né? Levaram o Chicão. Olha aqui, ó, e mudando de saco pra mala. O Lisca... Tu é antigo, hein? Só que tu arranjou um antigo como tu pra discutir. Não. O Maurício fica nos olhando aqui. Olha aqui, ó. O Lisca, o Milton Mendes e o Valentim não dormiram hoje à noite. Hein? A distância que separa a Chapecoense do Milton Mendes, que é o Sport Recife, são os critérios. E o Vasco e o Ceará é um pontinho. E agora vem a parte pior para o Vasco, porque eu acho que aí essa vaga periga ser do Vasco e não da Chape. Hoje é da Chape. Quem tem a mesma pontuação da Chape é o Sport, que seria o mais imediato ameaçado. Depois o outro ameaçado seria o Vasco da Gama, mas tem um ponto de poupança. Porque tomou aquele gol do Grêmio aqui, senão teria 2 gols de poupança. E aí, aquele ponto pode derrubar o Vasco da Gama. Pode ser um dos pontos mais caros da história do futebol brasileiro. Por quê? O Vasco joga contra São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense e tem mais um outro jogo que é difícil do Vasco. Ceará na última, lá no Castelão. No Castelão. Então, barbada mesmo, o Vasco não tem nenhuma. E nesse momento a diferença do Ceará pro Vasco é no saldo de gols. -6 do Ceará e -7 do Vasco. Isso, porque o Ceará empatou com o Inter e fez um gol. Né? E o Vasco perdeu um gol de saldo ao tomar aquele gol ali. Tomar o gol. E se os dois estiverem com o saldo empatado, a vantagem é do Vasco, que marcou mais gols no campeonato. E a questão é, a gente tem que ver o vetor dos times, né? Veja que o Sport em ascensão começou com a vitória aqui, depois teve uma outra vitória significativa. A dupla Grenal ressuscitou o Sport. O Ceará se arrumou com a chegada do Lisca. A Chapecoense, essa vitória pode ter sido impactante, porque ganhar do Santos fora de casa pode ter lhe devolvido a vida. E o Vasco, pela pressão de ser um time grande, a pressão sobre os jogadores do Vasco dar a pior parte. Muito maior. Então eu realmente passo a temer pelo Vasco, embora não torça pelo rebaixamento do Vasco, pela sua grandeza, pela sua história. Vou te dar a pior parte. Maxi Lopes está fora do campeonato. Se não me engano, vai passar por uma cirurgia. Não. Aí realmente... Se eu não me engano, vai passar por uma cirurgia. Aí realmente... O problema era dado como sério e agora parece que vai ter até a cirurgia. Se for cirurgia, tá fora. Aí realmente a nossa Cruz de Malta vai passar por muitas dificuldades, né? Meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e depois vou dar a notícia que eu já estava preparado para divulgar aqui. É uma notícia impactante. Já voltamos. Muito bem. Bom, vamos primeiro para o Maxi Lopes, tá? Tá, que tá me olhando? Mistério, então é para segurar Não é ministério ainda. Não, mistério. Não é ministério. Pode ser daqui a pouco. Pode ser maior do que eu estou pensando. Podia ser Ministério do Esporte. Bom, mas é mistério ou ministério? Não, mistério. Né? Mistério. Quem quer ministério é o Petralha. O Petralha tá louco para pegar. Mas olha aqui, ó, o Maxi Lopes cortou o pé. Eu achei que ele tinha torcido o tornozelo também, além do corte no pé. Não, foi só o corte no pé, 7 pontos. Está fora do jogo contra o Atlético Paranaense, mas volta na próxima. Por causa da inflamação, né? Não dá para fechar o local, mas na outro jogo já está em condições. Então abafa, né? Mas um jogo pro Vasco é a diferença. Já é um desfalque seríssimo pro Vasco. O problema é que a próxima é domingo. Não tem uma semana cheia, né? Quinta é fora. E vocês estão deixando o Corinthians então ele pode ficar fora de 2 jogos. Vocês estão deixando o Corinthians fora disso com 40 pontos, né? Sim, claro.
Vocês estão deixando o Corinthians... Se o Corinthians cair, eu saio pelado na Rua da Praia. Não vai fazer que nem o Léo Jorge que prometeu isso. Eu queria te dizer assim, ó, como esses clubes estão em ascensão... Quantos por cento é o Corinthians, que segundo o Tristão? Não, 10% não, o Tristão está errado. Porque que eu quero enfocar, nós estamos na questão estatística, tá? Mas eu quero na questão emocional. A pressão que entra um time como o Vasco e que entra um time como o Corinthians com risco de rebaixamento não é nem parecido com a que entra um jogador do Sport, com a que entra um jogador do Ceará. Então, é por isso que esses times, na reta final, tem muito... Não acredita, não, é impossível que esse time não vai perder para aquele... É só olhar pro Inter. Ele vai, ninguém jogava mais nada. Aconteceu muito com o Inter, quando os jogadores... que tem outra... Valdívia, Dourado, Sacha, Serras... Às vezes, Alex. Eu faço diferente, às vezes eu mando consultar a equipe de 2004 do Grêmio que foi rebaixado. 3 ou 4 acabaram na seleção brasileira. 2010, logo depois. 3 ou 4 acabaram na seleção brasileira. Felipe Melo. A pressão... O lateral esquerdo, Michel Bastos. A pressão que um jogador de time grande sofre em relação ao rebaixamento é uma coisa... Diz como o jogador não pode sair na rua. Números do Infobola, então, pegando os números do professor Tristão Garcia. Quando caiu o Corinthians, nessa rodada tinha 41. Tá. Para dar razão pro Ruschel. Mas é que os times lá de baixo tinham um pouco mais. Tá lá. Risco de rebaixamento. Paraná, 100%, por óbvio, que já caiu. Já foi. América Mineiro, segundo Tristão Garcia, tem 91% de chance de cair. Se perder pro Inter, já foi. Vitória, 75%. Chape, 32% de chance de queda. Sport, 28%. Vasco, 24%. O Ceará, mesmo à frente, tem 27% de chance. O Corinthians tem 10%. Botafogo tem 7%. Bahia, 2%. E o Fluminense, 4% de chance. Pelos adversários e tal. Porque leva em consideração o jogo em casa. Porque faltam 5. Tem times que tem 3 em casa e tem times que tem 2 em casa. Tem enfrentamentos diretos. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians precisa de quantos pontos na tua projeção, Rick? 3 ou 4. 3, porque os critérios não são muito bons. Quantas vitórias tem o Corinthians? O Corinthians tem 10 vitórias. 10 vitórias e 10 empates. Não, então 3 empates já não dá. Uma vitória e 3 empates, pode perder uma em 5. Não, peraí. 2 empates. Vocês estão considerando 43. 43 e 44. Os times de baixo estão pontuando 44. Tá, 44. ele precisa... 3 pontos de uma vitória e um empate. E pode perder 3. Tá, então ele pode perder 3. Bom, define então contra quem ele perde e contra quem ele ganha. Vamos ver. Ele joga amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão. Bronca. Periga até ganhar. Tá bom. Periga até ganhar. Periga até ganhar no intervalo. Então não precisamos comentar mais. Periga até ganhar. Tá, vamos lá. Não, o REC de nada, porque tu apostou que vai sair pelado na roda da praia. Eu errei nem o resultado do fim de semana. Cheguei a dizer que o Botafogo ia ganhar do Flamengo. Tu disse que ia dar empate. Tu disse que a Chape ia ganhar? Não, essa aí não. Essa ousadia tu não teve. Esse nem é Chapecoense. Não, nem é o presidente da Chapecoense, nem o prefeito municipal. São Paulo e Corinthians disse que iriam empatar e o Grêmio ia ganhar, o Grêmio ia ficar na 4ª posição. Tá, então e disse que o Inter ia empatar quando o Inter... Disse na cabine, o Inter estava empatando, o Grêmio estava perdendo. Disse, o Grêmio vira e o Inter empata. Então vamos lá. E as coisas estão ficando meio previsíveis. Requito de Inácio. Vamos ver. Cruzeiro é o próximo adversário do Corinthians. Um empate no amigo, empate amigo. Depois joga com o Vascão. Aonde? Em São Paulo, mas é com o Vascão. Esse é o jogo mais fácil do Vasco, para te ter uma ideia. Porque pega o Atlético Paranaense em casa, o São Paulo, o Palmeiras. Não, mas veja, deixa eu criar um clima só para... E o Ceará no Ceará. Vamos nos deliciar com a coisa. Outro empate. Vamos nos deliciar com a coisa, não precisamos ter nada precoce aqui. Vou criar um clima para ti, tá? O Corinthians perde para o Cruzeiro, que é viável, é a possibilidade, não é excepcional, mas perde, tá? E aí o Vasco vai jogar contra o Corinthians em São Paulo. E é briga de cachorro grande. Com os times... É confronto direto. Vai apitar Carlos Eugênio Simão. Com os times já, os que estavam em 37, já com 38, 39... Olha que rolo que dá. A pressão do... É isso que eu quero dizer. Para de secar o Corinthians que não vai cair. Tá, pressão pro Corinthians. Na rodada seguinte, enfrenta o... Tá, já 2 pontos, vamos arrumar pra ele, tá? Depois contra o Cruzeiro e um contra o Vasco. Tá. Olha só. O Requito que tá arrumando esses pontos. Tô sendo maldoso com o Corinthians. 1 ponto contra o Vasco em casa. Tá. É que o Vasco vai jogar no desespero, vai botar até a mãe do Eurico Miranda dentro da goleira. Tá. Depois enfrenta o Atlético Paranaense no Paraná. Quem? O Corinthians? Aí é a sequência do Corinthians. Aí foi, perdeu, né? 2 pontinhos. Tá, ficou com 2, ok? Tô com 42, tá, 42. Tá. Confronto direto com a Chapecoense. Em São Paulo, mas é confronto direto e penúltima rodada. Aí 45. Aí ele termina com 40.
Porque a Chape ganhou do Santos. Porque aí a Chapecoense vai ganhar de todo mundo. surpresa. Vai ganhar de todo mundo. E aí ninguém vai arrumar um pênalti pro Corinthians. Aí eu acho Até o vigia, aquele arruma pênalti. Aí eu acho que aí nesse mas aí, senhores, para terror ainda tem 2 jogos na poupança aqui. Como 2 jogos? 45. Como 2 jogos? 2 empates. Como 2 jogos? O Corinthians vai jogar com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Atlético Paranaense, com a Chape. Falta 45. Mais um jogo. Contra quem o Corinthians foi rebaixado? Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que é o último adversário. Vai perder pro Grêmio. 45. Na Arena. E o Grêmio precisando ganhar. Dificilmente o Grêmio já estará com o 4º lugar Fator assegurado. psicológico pro torcedor do Corinthians. Poxa, quando fomos eliminados foi justamente... Então no pior dos quadros, ele vai ganhar. Ele tem que ganhar do Vasco para ter um final de campeonato tranquilo. O Vasco inimigo, Rec. Ele pode perder pro Cruzeiro, ele tem que ganhar do Vasco a segunda rodada. Empata com o Vasco. 42. Ele não pode perder pro Vasco. Perde pro Atlético Paranaense. Tô criando os piores mundos. Perde pro Cruzeiro, perde pro Atlético, perde pro Grêmio e só empata com o Vasco e ganha da Chapecoense 44 e 11 vitórias. Aí periga, 44, periga e decidir no saldo. Ainda assim não vai cair, porque esses de baixo, um tem menos 20 e poucos, outro tem menos 18, o Ceará tem menos 6, o Vasco tem menos 7, é tudo assim. Qual é o saldo do Corinthians? Vou pegar minha colinha aqui. Corinthians tem saldo 1. Então, teria que começar a tomar goleada. O Vitória, por exemplo, tem saldo menos 22. Que ele poderia alcançar o Corinthians. Chapecoense tem menos quantos? Mas Chapecoense menos 15. O primeiro critério é o número de vitórias. Sim, mas é o segundo. Sim, mas eles primeiro têm que chegar a 11 vitórias. O primeiro é o número de vitórias. Todos eles têm que ganhar uma, duas. A Chape, por exemplo, tem 37 pontos, está 3 pontos atrás do Corinthians. E uma vitória a menos. Então não é no critério de vitórias que a Chape vai passar. Vai, porque para passar tem que ganhar mais. Ele ganhou. Mas eu tô dizendo assim, não, passar tem que ganhar mais. Se o Corinthians perde e a Chape ganha, os dois ficam com 10 vitórias. Não passa agora. Sim, mas não. Na alça de mira de uma rodada não passa. O Corinthians pode fazer 44 ou 45. Vai se borrar todo e vai se salvar. Agora o Vasco eu acho que é o que vai. Acho que salva a Chape, o Vasco, salva Ceará e salva o Sport. Tu disseste bem, esse gol que ele tomou aos 46 minutos do Grêmio, eles vão ficar o resto da vida se lembrando. Vamos ver a foto do Givanildo, já que nós corneteamos o homem aí, vamos ver. Aí, parece pai do Filipão. Ele não tá tão mal. Essa aí é outra foto, não é aquela tua que tu botou. Essa é do América. Essa já é do América. Essa já é ele. Mas aquela também. Aquela também é do América. Mas essa já é do América. Aquela ali ele tinha tomado um banho, dando uma volta na praia, já tomado eu acho que é da mesma coletiva, só muda o ângulo e as cores. Mas o Filipão tá inteiro. Só muda o boné. O Vanildo envelheceu. Mas é uma situação complicada que vive. E o ex-presidente Fernando Miranda pode assumir a APFUT, que é a que controla o pagamento de impostos, de tributos, de acertos atrasados dos clubes de futebol, é a que normatiza essa situação. Para que não percam o Profut. Então, o presidente Miranda, ele me disse que não foi soldado, mas o Onyx Lorenzoni já falou para outras fontes e tal, já vários me ligaram, e eu liguei para o presidente Miranda, que segue ainda sem dizer se sim ou não. Será a atração do Cadeira Cativa hoje o Fernando Miranda, não? Ele teve aqui há poucos dias. Ele me deu uma explicação que é razoável. Olha, eu também estou ouvindo. Quando começa esse zum, pode ter alguma coisa. Mas para ti eu não ia mentir e tal. Sabe que eu, quando dou minha palavra, ele disse, se fosse já oficial, ou tivesse recebido um convite, eu podia, né, até dizer, olha, estou vendo, vamos esperar a confirmação oficial do convite, mas por enquanto é zum, e teria partido do próprio chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. O que seria um acerto, né? Botar um cara sério para cuidar do dinheiro, cuidar dessas coisas que têm que ser cumpridas. O presidente não falou, o novo presidente, que quer que as coisas sejam sérias no futebol, que também ia terminar com essa farra de Brasília. Não tem outra maneira a não ser colocar gente séria no comando. Exatamente, a credibilidade se empresta a quem vai executar as funções, né? Quando tu trazes alguém, quando tu trazes pessoas que emprestam a sua credibilidade pessoal ao sistema, tu reforça o sistema. E o presidente do Juventude, que declaração infeliz ontem do presidente, quando o Juninho Camargo assumiu
o Juventude não estava entre os rebaixados. Então ele foi voto vencido sendo presidente para tirar o Julinho. Por que ele tirou o Julinho então? Se ele achava que não ia cair, porque agora pode ser um oportunismo. Manda o cara embora, porque estava com medo de cair. Aí bota o Luiz Carloszinho, que é o Luiz Carloszinho que dá errado, vai responsabilizar um só. E o Julinho foi muito honesto aqui com o Vink. E não agora, quando ainda tinha boa chance, estava fora do rebaixamento, porque o Juventude entrou agora. Ele disse aqui, eu falei, ou contrata 2 ou 3 atacantes, ou não vai se salvar. O goleador do Juventude em toda a temporada tem 6 gols. O segundo tem 5, o terceiro tem 4. Sabe quantas vitórias tem o Juventude em quase 50 jogos? 10 vitórias. O aproveitamento é de 1 ponto por jogo. De se lamentar, mas se viu, né? Na reta final, eu acompanhei bem a Série B, torci muito, né, pelos clubes gaúchos, né? Fiquei feliz com a recuperação do Brasil, mas a gente via que o Juventude não sinalizava em campo nenhum tipo de reação, né? Era uma equipe sem reação, porque é que as equipes vencedoras, elas têm uma personalidade de vencedora, né? E contrário senso, as equipes derrotadas, o time toma um gol e tu vê que a equipe murcha, a equipe não reage, a equipe não se resigna, ninguém briga, porque às vezes assim, os jogadores brigaram. Às vezes brigar é um bom sintoma, pessoal, é o sinal de que tu tomou um gol. Tem indignação, tem indignação, tá todo mundo bravo, por que tu não me cobriu, por que tu não chegou, por que tu não fez falta? Eu te falei que ia acontecer isso. Tem time que toma um gol aí no final, porque uma coisa que eu tenho é que a gente que é dirigente não perde o cacuete, né? Eu não tenho nada contra jogadores serem amigos, pelo contrário, eu sou uma pessoa civilizada, tá? Mas eu não posso acreditar, não posso crer que tu às vezes tem uma derrota em casa que te coloca na zona de rebaixamento e tu vai para as imagens finais, os jogadores estão trocando camiseta e rindo lá e marcando dia de noite para festa, entendeu? E isso aí mostra um descomprometimento total com o resultado da obra. Lógico que eu não quero que ninguém fique inimigo. Sabendo que todo mundo está vendo. De saber, mas é o que eu estou dizendo, mostra um descomprometimento com o resultado da obra, enquanto tem torcedores chorando, tem pessoas que investiram, tem uma série de coisas. Tu vê os jogadores perder trocando camiseta, né? E ali conversar. E às vezes eles nem se preocupam em não rir, ficam rindo e conversando com o adversário. Sangue de barato. Então eu digo, a montagem do plantel, ela tem 2 componentes. Tem o técnico, mas tem muito do caráter, sim, do jogador de personalidade vencedora. Tem jogador, que eu acompanhei, tem jogador que perde treino, mas não é treino oficial, 11 contra 11. Aquele rachão, eles brigam no rachão, Tem jogador que briga no rachão, de tanta ânsia por vitória, por não perder, por não ter... Quer dizer, isso é uma personalidade vencedora. Maurício, sabe dar o caminho certinho da vaquinha aí do nosso Beto? Eu tenho um amigo que sempre foi um batalhador, um cara que trabalhou a exaustão, é amigo do meu amigo Mesomo, é amigo do João Laine, né? É um cara acima da média, trabalhador, ele não quer nada de esmola. Tanto é que ele queria pedir um valor ínfimo, só para comprar remédio e tal. Eu disse, olha, mas teu tratamento é duro, tu vai precisar de um valor maior, tu vai ter que fazer uma vaquinha virtual. E é o que ele está fazendo aí no Facebook, né? E até por sugestão minha. O Maurício ajudou aí e tal, já depositei, o meu amigo Mesomo já depositou, o João Laíre já deu um dinheiro para ele, porque ele vai precisar permanentemente. Ele tem uma doença degenerativa que atacou boa parte da família. Tá quase que dizimando uma família. É um negócio muito triste, é uma coisa assim a ser estudada. Doença conhecida como DMJ. Então ele está vivendo assim os piores dias da sua vida, teve que morar em Belém do Pará, porque lá o clima é favorável. Passou um período em Natal também. Sabe quem é que mora em Belém do Pará? O Clóvis Tramontina. Porque dependendo da estação do ano ele não pode ficar no Rio Grande do Sul, porque senão ele padece. Ele tem uma doença também pulmonar, provavelmente, né? Complicada do Clóvis, mas não é degenerativa, menos mal. O Beto, ele está lutando, porque ele sabe que tem alguns tratamentos alternativos que ele pode buscar ainda. Esse remédio que vem de São Paulo, que é caro, ele pode buscar e você pode contribuir. E é uma coisa que você vai fazer para um trabalhador. Não está mendigando, não está dando migué, não está pedindo mais do que precisa, pelo contrário, está pedindo um valor ínfimo, né? Que cada um pode doar o que quiser. Tem valor mínimo? Não tem, não? Não. Não estabeleceu-se esse valor mínimo, né?
Não pode fazer doação de qualquer valor. As doações é por um site conhecido, é o vaquinha.com.br, vaquinha com K. Vaquinha. Vaquinha. VAKINHH. Vaquinha.com.br. Bota para nós aí, Bruno, depois. Vaquinha.com.br. Você entra no vaquinha.com.br e procura por tratamento para DMJ. E vai cair na... DMJ. E cai já direto no Beto? Direto no caso do Beto. Porque o Beto é o seguinte, para quem comprou consórcios e tal, sabe, já deve ter comprado consórcio do Beto. Eu vou falar o nome aqui, embora o nosso patrocinador seja Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Ele trabalhava na Rodobens. Aí eu lá atrás comprei consórcio do Beto, fiquei amigo dele. E é um cara que trabalha e não quer nada, ele só quer continuar trabalhando, ele não quer viver às suas custas, não. Já voltamos. Grêmio faz confronto direto contra o São Paulo. Já quero a análise do Ayrton Ruschel. Quinta-feira, 19h, lá em São Paulo. Sem Léo Gomes e possivelmente sem Léo Moura, Madison deve ser o lateral direito titular. Convocado Kahneman mais uma vez, será desfalque. Paulo Miranda segue na equipe. O problema é que o Jeromel tem 2 amarelos. Luan e Ramiro devem viajar, mas ainda são dúvidas para a partida. Direção está muito otimista por uma resposta positiva a qualquer momento de Renato sobre permanência do clube. Ganhando uma, o Grêmio já estará classificado e aí pode ser que o Renato confirme. Então, quando eu falo em classificado é para G6, o Grêmio já está no G6. Né? O Inter recebe o América Mineiro no Beira-Rio, também na quinta, às 9h. Moledo é dúvida, D'Alessandro está fora. Wellington Silva, Rossi, Potker, Camilo e Rualano são as opções. Tendência é que o Wellington Silva seja o escolhido. Expectativa de mais de 30 mil espectadores. Já voltamos. Ah, não, já matei os comerciais? Então deixa eu falar de uma coisa boa aqui. O Ayrton Ruschel já virou escravo do Revigorex, que está fazendo muito sucesso. É um estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor. Ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, muitas vezes, para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando. E não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote o telefone e peça o teu 3023-9400. 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante sua autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar uma promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. 3023-9400. Eu chamo de bolsinha isso aqui. As necessárias. Necessário. Ou vermelha ou azul você vai levar. O número é 3023-9400 ou o famoso 3023-9400. Também. Projeto Casa Nova Madelomba Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas agora, vai sair negócio. 986317709, fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão, uma casa mais linda que a outra.com.br, tudo cabendo no seu orçamento, faz pelo Minha Casa Minha Vida, as de madeira ou mistas, faz financiamento direto, mas faz com a Madelomba e Construlomba. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Se você não comeu, está perdendo tempo, é um negócio impressionante. São 60 anos quase de sucesso. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma, do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133,
Ayrton Ruschel, o que significa esse jogo na história mais recente do Grêmio? É que nós temos que primeiro dizer o que significou aquele gol ao final. Aquele gol mudou a própria performance tática que teremos ao jogo. Veja que o Grêmio vai para um confronto com o São Paulo, onde o empate, passou a beneficiar o Grêmio. Quando, se o Grêmio chegasse atrás do São Paulo, teria que ganhar do São Paulo e mudaria toda a forma de jogar, mudaria o esquema. Então, este empate, esta vitória aos 46 minutos do Grêmio, ele influenciou primeiro a condição tática do jogo. Segundo, veja que o Grêmio viaja, felizmente, tanto com o Ramiro quanto com o Luan. Ainda que não estejam no melhor da sua forma física, o Grêmio fica muito mais parecido com o Grêmio. Porque o Grêmio tem uma forma de jogar que perdeu com a saída do Arthur definitiva e com a do Luan por lesão. O Grêmio não conseguiu mais achar a sua identidade. Então vejo que agora, nesta partida, insisto, que é uma partida decisiva, o quarto lugar é importantíssimo, fazer aquelas duas pré-libertadores lá, jogando contra boliviano, venezuelano lá, é um horror. Não é por nada que já são... pegar pior. Corinthians já caiu, Botafogo já caiu, me socorre, tem mais times brasileiros que já caíram nessa pré-libertadores, porque tu menospreza, tu está em início de temporada. O Grêmio bateu na trave, lembra? Tu estás em início de temporada, então é um horror. Recentemente a Chape caiu. A Chape caiu, então é um horror essa pré-libertadores. Então acho que como o Grêmio agora adquiriu a vantagem com o São Paulo é uma equipe média, é uma injustiça que fizeram com o Aguirre estava fazendo muito mais do que o time de São Paulo pode dar, porque o São Paulo não tem time nem para estar em quarto lugar, acho uma equipe muito modesta. Mas entrou numa descendente, né? Eu acho que entrou no padrão dela, eu acho que o São Paulo entrou no padrão dela, veja uma equipe muito fraca, o São Paulo. Então o Grêmio é arrumado, o Grêmio com a sua identidade, podendo fazer, como eu digo, um jogo taticamente, por o empate lhe servir, quem tem que se expor é o São Paulo. Acho que o Grêmio tem boas condições de voltar lá com a quarta vaga encaminhada. Se jogarem todos, o Grêmio é favorito, mesmo na casa do adversário. Claro que a gente, quando diz se jogarem todos, é porque todos são importantes e titulares, não é? O Grêmio já não tem o Kahneman, o Grêmio já não tem o Marcelo Groi, esses todos tem que relativizar, porque o Grêmio não tem como colocar todos em campo. O Everton está meia boca, o Luan está meia boca, o Maicon está meia boca, o Ramiro vai entrar meia boca, mas ainda assim, se jogarem todos, eu acredito que o Grêmio já arranque como favorito. E tem o André Jardine, que conhece muito o Grêmio. Isso é verdade. E a motivação de ser um técnico que estreia, mas eu tenho acompanhado todos os jogos que te falei que acompanha a Série B, muito mais a Série A. Eu tenho visto os jogos do São Paulo. O São Paulo não convence. O São Paulo não tem esquema, não tem uma forma de jogar definida, ele vive do improviso de um gol, de uma bola alçada ou alguma coisa do gênero. São Paulo perdeu muito quando o Everton se lesiona, né? Exato. Ali entra a descendente. Ele é o arrumador de time, exatamente. Ele é o Ramiro, ele é como vinha sendo o Patrick naquele bom momento do Internacional. E o Abelão, segundo os dois candidatos que devem passar lá no Flamengo, é o preferido. Abelão? Então encaminhou o Renato. O Renato fica aqui. O ciclo do Renato visivelmente não terminou, ele ainda tem comando do grupo. Tu sente quando um jogador perdeu ou não perdeu. Ele tem trânsito com a diretoria, um bom relacionamento com o Romildo. Como o Romildo tem mais um ano, eu acho que esse ano fica. Tá aí, o site para ajudar o Beto aí, vaquinha.com.br, tratamento para DMJ. Ajude o nosso Beto, que merece, tá lutando pela vida. Sabe que se não tiver esse dinheiro vai morrer. Nós já contribuímos aqui. Valeu. Obrigado. Até às 19 horas.